Fala galera, beleza? Bem-vindo aí a mais uma aula. Se você não me conhece, meu nome é Jefferson Alves, eu sou especialista em Power BI e análise de dados. Se você estava com saudade das aulas de HTML aqui no canal, é justamente isso que a gente vai aprender hoje. Vamos utilizar HTML para criar essa borda animada em torno da foto e também essa borda ela é condicional. Inclusive, olha só, a gente vai trazer também a imagem do vendedor que estiver selecionado no Slicer. Então estou aqui com o Ronaldo, vou selecionar aqui um outro, ó, o Neymar, vou selecionar um outro aqui, a Paola, já modificou. Deixa eu até ampliar, porque olha só, esse visual ele é responsivo. E aí, a Paola, aqui no mês de junho de 2019, bateu 98% da meta, olhem só, a borda ficou na cor amarela. Se eu selecionar um outro mês aqui, por exemplo, março, e ficou bem abaixo da meta, olhem só, a borda ela fica girando, né, mas ali na cor vermelha. E se ela bater, né, o 100% da meta, aí vai ficar na cor verdinha. Então, tudo isso aqui, ó, eu vou mostrar passo a passo, tintim por tintim, como chegar nesse resultado final. Então, se você já gostou da ideia dessa aula, não deixe de curtir e comentar bastante, galera. Comentem, curtem aqui o vídeo para o YouTube ver que é um conteúdo relevante e acabar entregando para mais pessoas. Com isso, vocês ajudam demais o canal, tá bom? E não deixe de ativar o sininho, sempre para você ficar sabendo em primeira mão das novidades do canal. Então, sem muita enrolação, né, Jefferson? Bora para aula. E aí, galera, primeiro eu quero pedir desculpas se a minha voz falhar durante o vídeo ou se ela ficar mais baixa do que de costume, porque eu tive uma dor muito forte de garganta nesses últimos dias e ainda estou me recuperando, ok? E aí, vamos lá, né, para a aula. Primeiro, eu estou aqui no Figma para mostrar qual que é o passo a passo que a gente vai construir para chegar naquele resultado final. Então, a gente vai ter 3 passos. O primeiro, nós vamos criar esse quadrado, que ele vai ser o nosso card, ou seja, o elemento pai que vai agrupar todos os demais elementos. Depois que a gente construir esse card, a gente vai para o segundo passo, que é criar o nosso loading. É aquela borda que vai ficar animando. E para construir aquele loading, a gente vai precisar, né, de 3 elementos. A gente vai ter um círculo de fundo, depois nós vamos pegar essa meia elipse e vamos posicionar ela em cima desse círculo. Deixa eu até selecionar aqui para ficar certinho. E aí depois nós vamos pegar esse último elemento e vamos centralizar ele dessa maneira, ok? Deixa eu centralizar aqui certinho. E aí o que a gente vai fazer? Nós vamos passar esse elemento aqui para cima no nosso card. Então ele vai ficar assim. E aí, claro, que a gente vai agrupar esses 3 itens em um único elemento, que vai ser realmente o nosso loader. E aí, por último, nós vamos pegar a foto do vendedor que estiver selecionada e vamos posicionar acima de todos os outros elementos. E aí nós vamos criar uma animação no elemento loader para ele ficar girando. E aí vai ficar dessa maneira aqui. Ok? Então, essa é a nossa linha de raciocínio. É isso que a gente vai construir passo a passo lá no Power BI, ok? Apertei Ctrl Z aqui para voltar como estava antes. Então, sem muita enrolação, bora para o Power BI e colocar a mão na massa. E aí, pessoal, já estou aqui dentro do Power BI. Primeiro passo, né? Eu quero que vocês estejam logados aqui na conta de vocês. Venham aqui na página inicial, novo visual, nessa setinha para baixo. E aí vocês vão vir aqui, obter mais visuais. Vocês vão vir nessa barra de pesquisa e vão digitar HTML. E aí é para baixar essa opção aqui, o HTML Content do Daniel Marsh Patrick. Tome cuidado porque tem 2, tá? O HTML Content do Daniel também. Porém, um aqui tem um fundo amarelo e o outro com um fundo transparente. É essa opção aqui que você tem que utilizar, ok? E aí vocês vão clicar, vai aparecer aqui uma outra página, e aí vocês cliquem em adicionar. Eu não vou fazer isso porque eu já tenho o visual instalado, ok? Olhem só, ele já está aqui. Inclusive, eu vou clicar nele, olha só, vou ampliar ele aqui. Prontinho. Agora, nós vamos construir a nossa medida. Então, vamos lá. E aí, o nome dessa medida, eu vou colocar assim, ó, foto com borda animada. Será igual. Vou abrir chaves, ou vou abrir aspas e fechar aspas, porque todo código HTML, ele precisa ser um texto. Por isso que eu estou fazendo essa estrutura aqui, ok? Como nós vamos utilizar bastante CSS, a gente vai abrir a tag Style e também vamos fechar a tag Style dessa maneira, ok? Se você não está familiarizado com essa estrutura, aqui no canal tem uma playlist com vários e vários assuntos a respeito de HTML. E tem aulas mais primárias, onde eu vou mostrando passo a passo o que é essas estruturas, ok? Então depois que você ver esse vídeo, se você se interessar por esse tema de HTML e CSS no Power BI, aí você dá uma olhada ali na playlist, tá bom? E aí tomem cuidado para não colocar espaços aqui no início, senão o código não vai funcionar. Aqui no final, pode, tá bom? Só no início que não.
Beleza? Lembrando também, coloquem tudo minúsculo, porque o HTML Content ele é case sensitive. Então, cria essa boa prática para não correr o risco, né, de em algum canto você colocar maiúsculo e em um outro local colocar um minúsculo e o código não funcionar, é por conta disso. Então, quanto mais você se precaver para não cometer erros, melhor, tá bom? Então, o que eu sugiro é sempre trabalhe com nomes em minúsculo quando for utilizar o visual HTML dentro do Power BI. Show, então vamos lá. Primeiro, a gente precisa criar esse nosso card, tá bom? Olha só, o card, onde ele vai ser um quadrado, ok? Para criar esse card, eu vou utilizar uma div, então vou abrir a div dessa maneira, fechar ela assim, tá bom? E aí eu vou dar um nome para essa div, vou colocar uma class, e aí eu vou colocar aqui apóstrofo, e aí dentro dos apóstrofos eu vou dar um nome card, ok? Agora, olha só, vou finalizar essa medida, e vou selecionar aqui o Visual HTML Content e vou trazer ele aqui ó, para o campo Values. Percebam que não aconteceu nada. A princípio, vou colocar uma tela de fundo aqui no Visual HTML Content da cor branca. Não aconteceu nada porque a gente criou o nosso card, porém a gente não deu uma posição para ele, não colocou uma borda, não colocou uma cor, não definiu o tamanho, então a gente precisa fazer isso exatamente agora. O que eu vou fazer? Vou copiar esse nome, aqui dentro da tag style eu vou colar. Vou abrir chaves e vou fechar chaves, ok? E aí, como a gente está trabalhando com uma classe, para representar uma classe dentro do CSS, a gente coloca um ponto antes do nome do elemento, dessa maneira aqui, ok? E agora a gente vai começar a colocar as propriedades e os valores. A primeira propriedade vai ser o position. 2 pontos, que é o sinal de atribuição. E aí qual que vai ser o valor? A princípio eu vou colocar relative, ok? Então o elemento pi, ele é uma posição relativa, e dentro do elemento pi vai ter os outros elementos que serão os filhos, a gente vai trabalhar com as posições absolutas. Então quando a gente colocou aqui o position relative, vamos imaginar que esse aqui é o Visual HTML Content, a gente está criando um card, que vai ser um quadrado. Então a gente vai reservar um espaço no Visual HTML Content dedicado somente aqui para o nosso card, tá bom? É isso que de modo grosseiro, é isso que a position relative faz, tá bom? E aí agora nós vamos dar uma largura para o nosso elemento, que vai ser 100 VW, e também uma altura para o nosso elemento, que será também 100 VW. Esse VW vai deixar o nosso visual ele responsivo, tá bom? E agora vamos colocar uma cor no nosso elemento, né? A princípio, background, aí eu vou colocar uma cor, um verde escuro, vai. 10, 26, 26. E aí, tudo que estiver no nosso elemento, aqui dentro do nosso card, eu quero que fique centralizado, tanto na horizontal quanto na vertical. Então, vou colocar o display como flex, ok? E aí, para centralizar na horizontal, eu vou colocar o justify content center e o align items center. Tome cuidado, tá? Porque esse itens aqui, ó, é com M, tá bom? Center, prontinho. Então, essas três linhas significa que tudo que estiver dentro do card ficará centralizado, tanto na horizontal quanto na vertical. Vamos apertar Enter. Olhem só, já temos o nosso quadrado ele responsivo. Eu aumento e eu diminuo aqui o Visual HTML Content, ele está se ajustando. Então, esse primeiro passo aqui a gente já fez. Vamos criar agora o segundo passo, que é criar o nosso loading, né? Então, deixa eu até fazer o seguinte aqui, eu vou copiar, trazer aqui para o lado. Então, primeiro passo a gente já fez. O segundo passo, né, o segundo passo é criar o nosso loading, e esse loading ele vai ter 3 elementos. O primeiro que a gente vai construir é esse círculo escuro, tá bom? E aí depois, tá no final aqui do tutorial, vou mostrar como deixar todas as cores elas dinâmicas, fáceis para manutenções futuras, né? Porque um projeto tem uma cor, no outro projeto tem outra, então vou mostrar aí alguns macetes de como que eu trabalho, né? Para depois, se precisar fazer alguma mudança no nosso código. Bom, então vamos lá. Então vamos criar agora aqui dentro do nosso cartão o nosso elemento loader. Então a gente vai abrir uma div e também vamos fechar uma div, ok? E agora nessa div que a gente acabou de criar, vamos colocar uma classe também para ela, e será quem? O nosso loader, ok? E aí, copio esse nome, aqui dentro do CSS eu vou colocar um ponto, colar esse nome, abrir chaves e fechar chaves. E aí já vou copiar todas essas propriedades que a gente utilizou aqui no cartão, com exceção dos display flex, ok? Position, largura, altura e a cor aqui, que é o background. Agora, né, o loader, como ele é um elemento filho, olhem só, a gente tem aqui o elemento pi, o loader ele é o elemento filho do cartão. Então nós vamos trabalhar com a posição absolute, ok? E como a gente está trabalhando com a posição absolute, nós vamos utilizar ao invés de VW, aqui como unidade de medida para largura e altura, nós vamos trabalhar com porcentagem. A princípio eu vou colocar 50%, vamos colocar aqui, deixa eu ver, 70%. Tanto na altura quanto na largura. E a cor eu vou mudar, né? A princípio, vou colocar aqui uma cor branquinha, F1, F1, F1. Uma cor branca puxada para um cinza, olhem só, dessa maneira. Bom, então, olhem só, agora também tudo responsivo, tá? Os 2 elementos, show. O que a gente acabou de fazer foi esse elemento aqui, porém ele precisa ser circular, né?
foi feito aqui, ó, um quadrado. E para a gente deixar ele de maneira circular, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar a propriedade border radius, e aí vamos colocar 50%. Com isso, a gente vai arredondar as bordas, olhem só. Perfeito, né? Agora o que eu vou, só para vocês entenderem, esse círculo que a gente acabou de criar, nós vamos posicionar ele aqui, ó, dentro do nosso visual dentro aqui do card, porém eu coloquei um tamanho aqui, ó, bem menor, né? Eu quero que esse círculo aqui, ó, ele fique maior. Então vou fazer o seguinte, e talvez eu colocar 95%, tanto na altura quanto na largura. Perfeito. E aí para ficar igual ao nosso exemplo ali, eu vou colocar uma cor escura, vou colocar uma cor preta. Agora, perfeito. A gente já tem o que a gente acabou de fazer aqui no Figma, tá bom? A princípio, deixa eu tirar isso aqui para trás, porque esse primeiro elemento a gente já construiu. Agora, a gente vai fazer o seguinte, esse segundo elemento aqui, que é uma meia-lua, e aí nós vamos posicionar ele bem em cima aqui, ó, do nosso loader. Então, a gente tem que chegar nesse resultado aqui. Beleza? Vamos lá. E aí, só para vocês verem, eu já dei até nomes aqui, também no Figma, né, realmente para simular o que a gente vai fazer lá no Power BI. Olhem só, esse elemento aqui é o card, esse elemento aqui agora é a borda do progresso. Então, é esse nome também que eu vou colocar aqui no Power BI, ok? Então, essa borda do progresso, ele vai fazer parte aqui, ó, do loader. Então, é dentro do loader que a gente vai construir ele. Como que a gente vai fazer isso? Também com uma div. Olhem só, a gente vai abrir uma div e vai fechar uma div, tá bom? Nesse caso aqui, ó, olhem só, essa div eu abri e fechei ela nessa linha. A do loader eu abri nessa linha e fechei ela nessa. Porém, a gente pode, né, se quiser, nesse caso aqui, ó, abrir e fechar também na mesma linha. Não tem problema, tá bom? E aí eu vou colocar uma classe, o nome dessa classe será quem? A nossa borda do progresso, tá bom? E aí, vamos lá. Primeiro, vamos pegar esse elemento e vamos jogar ele aqui dentro do CSS para a gente começar a fazer a estilização dele. Então, como ele é um elemento filho, position absolute, a largura eu vou colocar como 50%, e a altura vou colocar como 100%. Vamos colocar uma cor aqui nele também, background, e eu vou colocar uma cor 00FFF9. Então, a gente vai ter esse aspecto aqui, tá bom? A princípio, eu vou colocar uma transparência. Então, vou colocar um 88 aqui no final, só para vocês entenderem aqui. Olhem só. A gente tem um círculo aqui de fundo. Esse elemento que a gente fez, olhem só, ele está todo retangular. Se eu chegar aqui e colocar, por exemplo, o border radius, que a gente utilizou ali para arredondar, colocar 50%, ele vai arredondar todas as bordas. Olhem só. Ele arredonda dessa maneira. Porém, no nosso exemplo, olha o que a gente tem. Essa parte aqui está reta, e somente aqui que a gente arredondou, no canto superior esquerdo, e aqui no canto inferior também esquerdo. Então, vamos fazer isso? Arredondar somente essa parte aqui? Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, vamos colocar assim, ó, border, top, left, radius. Só que a gente vai colocar o 50%? Não, por quê? Olha só, senão ele vai arredondar dessa maneira. Então, o mesmo valor que a gente colocou aqui no card, ok? Esse 100 VW, é o que a gente vai colocar ali no border radius da borda do progresso. Então aqui, ó, border top left radius, a gente coloca 100 VW. Se a gente apertar Enter, agora sim, olhem só, consegui deixar somente essa parte aqui arredondada. E agora a gente pode copiar essa linha, colar, e agora vai ser a parte de baixo, né? Então a gente coloca bottom left radius. Prontinho. A gente conseguiu arredondar somente esses dois cantos. Se a gente vir aqui no Power BI, ou no Figma, percebam que a gente tem um gradiente. Então a cor aqui em cima ela está mais sólida e aqui embaixo ela fica transparente. A gente precisa fazer esse efeito também aqui. Vamos lá. Então a gente já tem aqui o background. E aí nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar linear gradient. Vamos abrir parênteses e fechar o parênteses. A primeira cor a gente já tem. Com a vírgula, a gente coloca a segunda cor. Imagine que seja uma cor vermelha. Olhem só, red. Eu preciso colocar o ponto e vírgula aqui. Pronto. Então, a gente tem aqui a cor verde e vai lá para o vermelho. Porém, ao invés de uma cor vermelha, eu posso colocar aqui uma cor transparente. E aí vai ficar dessa maneira aqui. Ó. A cor, ela vem sólida e aí vai ficando transparente. O mesmo efeito que a gente fez aqui no Figma, ok? Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos criar esse outro elemento aqui, ó, que é o fundo da imagem. Então a gente vai posicionar esse elemento aqui dessa maneira, porque depois a gente vai posicionar a imagem. Deixa eu até diminuir aqui um pouquinho a imagem. E depois nós vamos posicionar a imagem em cima aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos criar esse outro elemento, que vai ser o fundo da imagem. Vou até copiar esse nome. E aí vamos fazer o seguinte. Aqui ainda, tá? Esse fundo da imagem, ele faz parte de quem? Vai fazer parte do loader. Então, vou copiar e vou colar essa linha. E agora, né, também, ó, abri uma div, né, fechei a div. E aí, a classe que eu coloquei agora foi fundo, underline, img.
Vou copiar esse nome, aqui dentro do style eu vou colar. Lembrando que eu já coloquei um ponto aqui no início, porque ele representa que a gente fez uma classe. E aí vamos trabalhar aqui com as propriedades e os valores somente aqui do fundo da imagem. Então, primeiro, position absolute. Agora, vou colocar uma outra propriedade aqui, o inset. A princípio, eu vou colocar assim, ó, 10VW. E a pouquinho eu já volto aqui nela explicando do que ela se trata, tá bom? Próximo passo, vou colocar um background. E aí vou colocar uma cor branquinha, a princípio, tá bom? E aí, como eu quero arredondar, deixar uma fórmula circular, vamos colocar o border radius de 50%. Olhem só. Então, nós já temos esse efeito aqui. Se a gente aumentar ou diminuir, percebam que está tudo responsivo, tá bom? Está vendo esse espaço que tem aqui, ó? Esse espaço, tá vendo bem aqui, ó? Esse espaço, isso aqui foi aquele insert que a gente acabou de criar. Olha só, eu coloquei esse espaço, ele com 10VW. Deixa eu tentar diminuir aqui, ver se vai dar certo o que eu quero fazer. E aqui mais um pouquinho. Agora sim, velho. Vocês vão ver com mais facilidade. Olha só, coloquei aqui um inset 10VW. É justamente esse espaço aqui. Se eu chego aqui e coloco um valor menor, por exemplo, ó, 3VW. Tá vendo que agora o espaço está bem menorzinho? Então, isso aqui ó, vai ser a nossa borda. Então, esse inset aqui que está comandando, né, a espessura da borda. A princípio, o valor que eu vou trabalhar vai ser com 5VW, tá bom? Para ficar dessa maneira. Só que agora, o que é interessante? Esse círculo, né, que é o fundo da imagem, ele precisa ter a mesma cor de fundo aqui do nosso background. A princípio, foi essa cor aqui, né, 10, 26, 26. Então, vou colocar essa mesma cor aqui no background do fundo da imagem. E aí vai ficar um efeito bem mais interessante, tá vendo? Aí fica dessa maneira aqui. Show! Próximo passo, a gente vai colocar a nossa imagem, ela centralizada aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vou vir aqui para o Figma. Vou colocar assim, foto, vou pegar a foto de alguém, foto Juliana Paz rosto. Foto da Juliana Paz, vamos ver aqui. Vou clicar nessa opção aqui, botão direito e vou copiar a URL da imagem. Copiar, no meu caso aqui é o endereço da imagem, dependendo do navegador de vocês, pode aparecer o URL da imagem, tá bom? Volto para o Figma, ou volto para o Power BI. Agora o que a gente vai fazer aqui, só para vocês entenderem. No Figma, a gente acabou de fazer esse último passo aqui, tá bom? Esse segundo, a gente já tinha feito esse primeiro, a gente já fez esse segundo aqui. Então tudo isso aqui eu vou agrupar, porque ele foi quem? Foi o nosso loader. Okay? A gente posicionou ele centralizado lá no nosso card. Então, no fim do segundo passo, ficou dessa maneira. Agora o que a gente vai fazer? Pegar a URL da imagem e posicionar aqui em cima, que vai ser o nosso terceiro passo. O resultado final tem que ser esse aqui, tá bom? Então vamos lá. Agora, olha só, nós já temos aqui o card, nós já temos o loader. Agora, fora do loader, mas dentro do card, a gente vai criar a nossa imagem, olha só. Então, a gente vai abrir a tag img, vou colocar uma classe igual, vou falar que é a foto. E aí vou colocar o parâmetro aqui, src igual, abro apóstrofo, fecho apóstrofo, e finalizo a tag img desse jeito. A tag img não precisa a gente fazer isso aqui, tá bom? Olhem só, não precisa fazer isso aqui. Então vou tirar. E agora dentro do src eu vou colar a URL da imagem que a gente pegou ali do rosto da Juliana Paz. E vou apertar Enter. Vamos ver se já vai aparecer. Opa, apareceu grandão aqui atrás, tá vendo? Grandão aqui atrás. Porém, a gente vai estilizar a nossa foto, né? Então vamos lá. Primeiro, vou copiar o nome da classe. Aqui dentro do CSS eu vou colar. Vou abrir chaves e fechar chaves. Primeira coisa, position absolute. Com isso, só eu fazendo isso, a foto já vai vir para frente de todo mundo. Beleza. Agora, a gente vai ter ali também a propriedade largura. Então, a largura eu vou colocar aqui uns 80%. O height também eu vou colocar aqui uns 80%. E aí já vamos ter esse efeito. Porém, também eu quero que a imagem ela fique no formato circular. Então, border radius 50%. Okay? Porém, tá vendo aqui ó, que a imagem ela deu uma achatada? Então, para a gente manter né, a imagem do tamanho original, ali, proporcional ao tamanho original, sem achatar, a gente vai colocar assim, ó, object fit, e aí vai colocar cover. E aí, agora, a foto ficou dessa maneira, tá bom? Sem achatar. Olha só, que incrível, né? E aí, nesse caso aqui, você, dependendo do que você for fazer, você pode até reduzir, né, o tamanho da imagem. Por exemplo, eu quero que a imagem ela fique menorzinha. Então, você pode chegar aqui e colocar uns 50% apenas. Vocês que escolhem, tá bom? No meu caso aqui, eu acho que 80% vai ficar. Ficou legal. Show de bola, né? Então, a gente já tem aqui a imagem. O que é que está faltando? A gente fazer, né,
esse círculo ele ficar girando, né, ficar animado. É o que a gente vai fazer exatamente agora. Então aqui dentro do style, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos colocar @keyframes, e aí vou colocar assim, ó, girar, abro chaves, fecho chaves. O keyframes, a gente está falando, né, para o CSS que a gente quer criar uma animação. Esse nome aqui, ó, é o nome da animação, então pode ser qualquer coisa, tá bom? Eu coloquei aqui gerar para eu saber lá no futuro do que se trata essa animação, beleza? E toda animação ela vai ter um ponto inicial e vai ter um ponto final. Então a gente representa o ponto inicial com from e o ponto final com to. E aí no from a gente vai utilizar a propriedade transform e aí vamos utilizar o valor rotate. Então ele vai sair da posição 0 e aí ele vai rotacionar, aqui no to, ó, vai rotacionar em 360 graus. Aí a gente representa assim, ó, com DEG, tá bom? Dessa maneira. Se eu apertar Enter, olha o que é que vai acontecer. Absolutamente nada. Por quê? Nós criamos aqui a animação, agora a gente precisa levar essa animação para o elemento que a gente quer animar. Se a gente vir aqui no nosso protótipo, qual que é o elemento que a gente quer animar? É o elemento loader, né? Então a gente vai fazer o seguinte, vai selecionar o elemento loader e vai fazer com que ele fique girando dessa maneira. Então aquela animação ali que a gente fez foi justamente isso aqui. Ele vai sair da sua posição original e vai rotacionar em 360 graus de forma infinita, tá bom? Então a gente precisa pegar o nome dessa animação, que é o girar, e no elemento que a gente quer que fique girando, que é o loader, e aí vamos chamar a propriedade animation. A gente cola o nome da animação. Quanto tempo que eu quero que essa animação ocorra? Para ela sair ali do 0 e chegar no 360 graus. Eu quero que seja em 1,5 segundos. Então coloca aqui, ó, 1.5s. Ok? E aí eu quero que ela fique girando de forma infinita. Então eu coloco aqui o infinity. E aí deveria funcionar. Deixa eu ver aqui o que aqui eu errei. Girar 1 segundo, infinity. Vamos ver. Keyframes, girar. Ah, tá. Olhem só, pessoal. Tá vendo aqui, ó? Coloquei transform. Então é transform, tá? Faltou essa aqui, ó. Transform. Agora tem que funcionar. Olha só. Agora já está girando. Olha só. Incrível, né? Porém, tá vendo assim, ó? A animação ela começa rápida e aí ela dá uma parada no final. Começa rápida, para. Rápida, para. Eu quero que essa velocidade ela seja constante, do início até o final. Então, aqui no loader, logo depois do infinity, a gente coloca linear. Agora, a velocidade, ó, do início até o final, vai ter a mesma velocidade. Tá vendo? E está vendo também que criou umas barras de rolagens aqui? Por conta dessa animação. Então a gente vai vir aqui no elemento pi e vamos falar o seguinte. A gente vai colocar aqui a propriedade overflow e vai colocar riding. Vamos ver agora, tá vendo? Agora já não tem mais aquela barra de rolagem. Olha só que maneiro, né? E tudo responsivo. E aí, o que eu vou fazer? Acho que eu vou diminuir um pouquinho aqui essa borda. Então a gente vai vir aqui na propriedade fundo da imagem, onde está 5VW. Vou colocar somente 3VW aqui naquele inset, para deixar a borda ali um pouquinho mais discreta. Assim fica melhor. Então, galera, é isso aqui. Beleza? Essa aqui é a estrutura. O que a gente vai ver a partir de agora é para deixar tudo isso aqui dinâmico. Okay? Então, só para vocês entenderem. Eu tenho aqui uma tabela, onde eu tenho aqui os vendedores, e eu tenho aqui ó, a URL da foto de cada um dos vendedores. Então, de acordo com o vendedor que eu selecionar aqui, eu quero que apareça a foto dele aqui no nosso visual. Ok? Então, vamos fazer isso a partir de agora. Então, o que a gente vai fazer agora é o seguinte. Vamos voltar aqui na nossa medida. E aí, vamos criar uma variável. Ok? Então, vamos lá. Ver foto. Será igual. Nós vamos capturar o vendedor que está selecionado ali no slicer e trazer a URL da foto dele. Então, nós vamos utilizar o selected value. E aí nós vamos lá na tabela dos vendedores, e o vendedor que estiver selecionado, a gente vai trazer a URL da foto dele, ok? E aí vou colocar aqui um return. E agora, o que a gente... Opa, deixa eu fechar aqui o parênteses do selected value. E agora nós vamos pegar essa variável, e aqui onde tem a URL da imagem que está da Juliana Paz, a gente vai apagar. Tomem cuidado para não apagar aqui os apóstrofos, ok? E aí nós vamos fazer o seguinte, vamos concatenar com a variável que a gente acabou de criar. Olhem só. Então, está aqui selecionada a Paola, apareceu a foto da Paola. Selecionar aqui um outro vendedor, por exemplo, o Neymar. Apareceu a foto do Neymar. Selecionar aqui o Ronaldo. Apareceu a foto do Ronaldo. Selecionei a Paola, foto da Paola, então isso aqui já ficou dinâmico, ok? Só para vocês entenderem também, olhem só, esse velocímetro aqui ao lado, ele está numa formatação condicional. Então, em junho, a Paola atingiu 98% da meta, então ficou amarelinho. Se a Paola ficar abaixo de 81%, aí vai ficar nessa cor vermelha. Porém, se o vendedor ele ultrapassar o 100%, olha só, em julho não, selecionar custo, ultrapassar 100% fica da cor verde. Então, essas formatações condicionais
que tem aqui no velocímetro, eu também quero fazer nessa cor aqui da borda. Okay? Independente do filtro que eu faça, está ficando essa cor verde aqui, né? E aí, só para vocês entenderem, lembra onde que a gente colocou essa cor? Bem aqui, ó. Então, essa cor aqui, a gente precisa deixar dinâmica. Por exemplo, vou colocar aqui uma cor vermelha. Olhem só. Ficou vermelho. Okay? Então, essa cor aqui a gente precisa deixar dinâmico. E aí eu tenho uma medida aqui, que é a meta cor. Que eu utilizei aqui a porcentagem da meta, né? Então está avaliando, né? Se a meta for maior ou igual a 100%, fica nessa cor verde. Se ficar entre 81 e 99 nessa cor amarela, abaixo de 81 na cor verde. Então, é essa medida aqui que eu vou chamar lá para fazer a formatação condicional para nós, tá bom? E aí, vamos lá. Primeiro, o que eu já costumo fazer aqui? Eu vou colocar um bloquinho de comandos para falar aqui que vai ser as nossas formatações. E aí eu vou criar essa variável, que vai ser aqui, ó, o progresso cor. A princípio eu coloquei uma cor aqui fixa, deixa eu colocar uma cor... Vou colocar aqui uma cor amarela. E aí o que a gente vai fazer? Vamos pegar essa medida, essa variável, né? E vamos concatenar ela aqui. Lembrando que é bem aqui, ó, tá? A borda do progresso, onde tinha aquela cor, a gente vai concatenar com quem? Com a nossa variável. A nossa variável está com a cor amarela, agora a nossa borda ficou da cor amarela. Porém, a gente quer isso aqui dinâmico, né? Então, olha o que a gente vai fazer. Vamos chamar aquela medida metacor. Agora, essa borda vai ficar com a formatação condicional. Então, olhem só, passou do 100% da meta, cor verde. Vou selecionar junho, olhem só, ficou na faixa do amarelo. Ficou abaixo de 81%, e aí, opa, abril ficou, deixa eu selecionar outro mês, março, ficou abaixo dos 81%, olhem só, cor vermelha. Então, a gente já conseguiu, né, fazer aqui a formatação condicional. O que a gente precisa fazer, tá vendo? Essa cor de fundo aqui do círculo, a gente também pode deixar ela dinâmica, né? Então, dinâmica não, a gente pode criar uma variável, né? Caso você queira mudar essa cor aqui, essa cor de fundo aqui, tá vendo? Onde está preto. Então, você pode deixar essa cor aqui dinâmica com uma variável. Então, eu criei essa variável, vProgresso fundo cor, e coloquei essa cor aqui, ó, cinzinha claro. E aí, a gente só precisa encontrar o elemento que está deixando essa cor aqui, ó, escura. E aí, se a gente vir aqui, lembra? É o nosso loader. Ele tem aqui, ó, a cor preta. A gente vai apagar a cor que está aqui e vai trazer a da nossa variável. Prontinho, tá vendo aqui, ó, dessa maneira. O que a gente não precisa aqui mais? Olhem só, no card a gente não precisa mais dessa cor do background aqui, a gente pode apagar, ok? A cor de fundo do card vai ser a mesma que estiver aqui no nosso background, dessa maneira, tá vendo? Já sumiu aquela cor verdona. Agora o nosso Visual HTML Content, é legal a gente também tirar a tela de fundo, dessa maneira, ok? Agora, para a gente finalizar, tá vendo essa cor aqui, ó, de fundo da imagem? O que é interessante? A gente colocar da mesma cor da tela de fundo do nosso painel. Então a gente vai criar uma variável, eu vou chamar assim, ó, vBackground cor. Será igual. A princípio, eu vou colocar uma cor amarela. Vou colocar uma cor amarela aqui, só para vocês verem o que vai acontecer. E aí eu vou copiar essa variável, vou no elemento aqui, tá, do fundo da imagem, onde tem essa cor verde aqui, escura, eu vou apagar e vou concatenar com a da nossa variável. Então, se o meu background fosse amarelo, ia ficar nessa cor. Digamos que você trabalha com um background escuro, aí você colocaria, né, a cor correspondente do background. No meu caso aqui, vai ser a cor um cinzinha, tá? Claro, eu vou colocar aqui o F2, F3, F4. Vai combinar legal aqui, ó. Opa, baguncei aqui o gráfico. Pronto. Agora é só eu posicionar, né, o nosso elemento onde eu quero. Diminuir aqui um pouco a altura, prontinho, tá vendo? Tudo dinâmico, pessoal. Olha que incrível, né? Tá vendo? Agora, né, todas as outras formatações, perdão, você consegue controlar por aqui. Ah, eu quero mudar a cor da barra, a cor ali da borda de progresso, você muda nessa variável. Quero mudar a cor de fundo, né, da borda, você muda nessa variável. Ah, eu quero mudar a cor ali do fundo da foto, você muda nessa variável. Você poderia criar uma outra variável para controlar a espessura da borda e tudo mais, ok? Aí é frufru, né, que vocês podem... Frufru não, né, nesse caso aqui, talvez criar uma para controlar a espessura da borda seria interessante. Vamos fazer isso? Então, vou colocar aqui, ó, borda, espessura. A princípio eu vou colocar o valor 10 aqui. E aí lembra onde que é a espessura da borda? É bem aqui, ó, no fundo da imagem, nesse inset. Onde tem o 3 aqui, eu vou apagar e vou concatenar com V borda espessura. Olhem só, agora nossa borda, ela ficou aqui mais espessa, tá vendo? Deixa eu até ampliar aqui para vocês verem. Mais espessa. Porém, nesse caso aqui eu quero diminuir ela, né? Quero deixar ela no tamanho 3. Então, é só modificar agora na variável, não precisa modificar lá no código, tá bom? Acho que assim fica melhor também criando essa variável. E aí, galerinha, essa aula foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Como todas as outras aulas aqui de HTML do canal,
elas são um pouco mais extensas, mas é porque eu realmente gosto de mostrar todo o passo a passo, a linha de raciocínio, para a gente chegar nesse resultado final. E aí, quem não conhece HTML vai pensar, nossa, Jefferson, é muito complicado, eu vou sempre ter que ficar fazendo tudo isso. Não, galera. Criem um repositório de vocês com medidas HTML, porque todo esse código que a gente fez, nós criamos uma vez apenas. E aí a gente consegue levar ele para qualquer relatório, qualquer projeto que a gente estiver trabalhando. Que nem nesse caso aqui, basta a gente mudar essa variável e o código já estará funcionando, ok? Essa parte aqui de formatações é um painel de configurações, né, para você modificar a cor, fundo, modificar a espessura da borda, tá bom? Mas o importante mesmo é aqui, ó, é o que vai trazer a foto nessa variável aqui. Todo o código já está pronto, então você consegue levar para qualquer projeto que você estiver trabalhando, tá bom? E aí, é isso, pessoal. Não esquece de curtir, de comentar bastante, tá bom? Deixa aí o like, porque isso ajuda demais o canal. E aí eu vou deixar uma outra aula aqui, onde eu construo também uma borda animada, porém ela não é circular, ela fica num formato quadrado, utilizando uma outra técnica também de HTML. Então, se você quer se aprofundar nesse tema, não deixe de assistir essa outra aula. Tá bom, galera? Então, é isso. Até a próxima semana com outro vídeo. Forte abraço, fiquem com Deus. Fui!